Olá, crianças! Vamos para a atividade de matemática dessa semana. Essa semana será uma revisão de conteúdo, então as 3 atividades vocês já viram o conteúdo sobre elas. A gente vai apenas revisar, tá? Então eu vou fazer bem junto com vocês. Atividade 1. Escreva a ordem de grandeza dos números em cada caso. Exemplo, o número 267 tem unidade, dezena e centena. A ordem da grandeza desse número é a centena. O número 1567 tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A ordem da grandeza dele é a unidade de milhar. Sempre observar a ordem do primeiro número à esquerda. Ou seja, a gente escreve um número e aí a gente vê quais são as ordens que ele tem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. A gente vai considerar nesse exercício a ordem da esquerda, a primeira ordem da esquerda, certo? Então, aí eu tenho 4 situações no quadro para vocês completarem. Primeiro caso, número de dias de um ano. Então, na coluna número, você vai escrever quantos dias tem um ano. E aí você vai observar quais as ordens tem o número. Ele tem unidade, ele tem dezena, ele tem centena. Qual a primeira ordem da esquerda? E aí você vai escrever aqui na coluna ordem da grandeza. E assim você fará com todos os outros, tá? O número de metros de 1 quilômetro, número de dias de um mês, número de metros de 15 quilômetros. Você escreve o número na coluna número, observa quem é a ordem da grandeza que fica no primeiro número da esquerda para a direita e depois escreve qual é a ordem lá na coluna ordem da grandeza. Atividade 2. A maratona é uma prova de corrida em que os atletas devem percorrer 42.195 metros. Letra A. Represente esse número no quadro a seguir. Qual número? 42.195. Então, eu quero que você coloque aí dentro de cada quadrinho, né, a representação do número. Quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena, quem é a unidade de milhar e quem é a dezena de milhar. Na letra B, você vai decompor o número considerando o valor de cada um dos algarismos. Depois que você fizer a letra A, você vai saber quanto cada algarismo desse número vale. E aí você vai decompor esse número. Não lembra como decompõe? Dá uma olhadinha lá no caderno de matemática. Eu vou deixar apenas um exemplo para vocês. Vamos decompor o número 4.298. Então, é 4.000 mais 200 mais 90 mais 8. Somando tudo, 4.298. Atividade 3. Observe a quantidade de votos que cada candidato recebeu e em seguida responda as questões. Então, nós temos um quadro com candidatos e a quantidade de votos que eles tiveram. Letra A. Ordene os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebidos da maior quantidade para a menor. Então, você vai olhar na coluna dos votos e você vai ver quem recebeu a maior quantidade de votos. Depois, quem recebeu a menor. E, por último, quem recebeu a menor. Se não lembra como a gente verifica o número para saber qual é o maior, qual é o menor, tem um vídeo que a professora já gravou explicando isso. Dá uma olhadinha lá de novo, tá? Letra B. De quantos votos Marcos precisaria para vencer as eleições? Então, você vai olhar quem venceu, quem teve mais votos. E aí, você vai olhar a quantidade de votos do Marcos. De quantos ele precisaria ter a mais do que a pessoa que venceu para vencer as eleições. Tá bom?
Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Beijão, galera. Bons estudos!